Estamos aqui reunidos para falarmos um pouquinho sobre a matemática e o assunto nosso. Dois assuntos nós vamos abordar hoje. Um é sistemas de equações e outro um pouquinho da geometria analítica. Bom, em sistemas de equações, nós vamos começar definindo primeiro sobre equação de um modo geral. A equação, ela pode ser com algumas incógnitas, mas vamos falar aqui sobre a equação do primeiro grau. Resolver uma equação na incógnita x é calcular os valores pelos quais a equação torna-se verdadeira. Assim, na equação 2x menos 6 igual a 0, o valor do x é 3, pois, substituindo na equação, a mesma é verdadeira. Você nota ali, ó. Você substitui o 3 no lugar do x, você vai ter 2 vezes 3, 6, menos o 6 igual a 0. Então, você nota realmente que ela fica verdadeira. Fazendo uma generalização, podemos ter equação com 2, 3 ou mais incógnitas. Vamos a um exemplo dela, então. O exemplo que a gente colocou é 2x mais 3y igual a 10. Nesse caso, temos infinitas soluções xy, que podem ser. Então, primeira solução que a gente destacou, 2, 2. 2, 2 por quê? Porque você substituindo o x pelo número 2 e o y pelo número 2, você vai ter 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6, aí somando 4 mais 6 dá igual a 10. Uma outra solução, menos 1 e 4. Pelo mesmo motivo aí o menos 1 e 4, né? Você substitui o menos 1 no lugar do x. Então você vai fazer 2 vezes menos 1, fica menos 2. 4 no lugar do y, então 3 vezes 4, fica 12. Menos 2 mais 12 também fica 10. Outra solução, 5, 0. Mesmo motivo outra vez, você põe o 5 no lugar do x, 2 vezes 5, 10. Você põe o 0 no lugar do y, 3 vezes 0, 0. 10 mais o 0 também dá o resultado 10, que é o resultado verdadeiro. E assim você tem infinitas soluções. Então, dadas duas ou mais equações, formamos um sistema de equações. Por exemplo, temos aí um sistema formado por duas equações e duas incógnitas. A primeira equação, x mais y igual a 10, e a segunda equação, x menos y igual a 4. Nesta equação aí, fazendo a sua solução, né, resolvendo, nós temos ali o x igual a 7 e o y igual a 3. Por que 7 e 3? Porque se você substituir o 7 no x da primeira equação e o 3 no y da primeira equação, você vai ter 7 mais 3, que é o 10 da primeira equação. E na segunda também. Você substitui o 7 na segunda no lugar do x, o 3 no lugar do y, você vai ter 7 menos 3, que é igual ao 4. Então você tem as duas equações verdadeiras. Num outro sistema, aí nós colocamos x mais 2y igual a 10, primeira equação. 2x mais 4y igual a 20, segunda equação. Nesse sistema, nós já teremos aí infinitas soluções. E dessas infinitas, destacamos, por exemplo, a primeira, 0,5. Você vê só, 0,5, se você substituir o 0 no lugar do x na primeira, e o 5 no lugar do y, você tem a primeira verdadeira. Se você substituir o 0 no lugar do x da segunda e o 5 no y da segunda, também você tem a equação verdadeira. Então, 0,5 é uma primeira solução. 2,4 é a solução porque você substitui o 2 no lugar do x, 4 no lugar do y, então você vai ter o 2 no lugar do x, mais 2 vezes 4 no lugar do y, então você vai ter 2 mais 8, que dá o 10 da primeira equação. E o 2 e o 4 na segunda, mesma coisa. Você vai ter 2x, quer dizer, 2 vezes 2, 4. Você vai ter
4y seria 4 vezes 4, 16. Então, você tem 4 mais o 16, dando o resultado da segunda equação, 20. Colocamos ali mais uma terceira solução, que é a solução 4,3. Essa também, 4,3, substitui o 4 no lugar do x, 3 no lugar do y, você tem a primeira equação igual a 10. Substitui o 4 no lugar do x, 3 no lugar do y, você tem a segunda equação igual a 20. E assim, sucessivamente, você tem uma infinidade de soluções nesse tipo de sistema aí. Então, de um modo geral, para qualquer valor do y, podemos escrever que a solução do x é igual a 10 menos 2y. Da onde eu tirei esse 10 menos 2y? Pode ser ou da primeira ou da segunda equação, tanto faz. Então, por exemplo, se eu pegar a primeira e isolar o x, aí passo o 2y para o segundo membro, então eu teria essa resposta x igual a 10 menos 2y. E essa solução, 10 menos 2y, é a solução que eu dou, de um modo geral, para o meu sistema, dando uma incógnita, né, em função da outra incógnita. Agora, para continuação em sistema, vamos propor aí um probleminha, e esse probleminha é para calcular preço de TV, refrigerador. Vamos a ele. Então, consideremos o seguinte problema, e o problema é esse, ó. O supermercado C vende uma TV e um refrigerador por R$ 2.970, enquanto que o supermercado E vende a mesma TV e o mesmo refrigerador por R$ 2.923. Sabendo que a TV é 10% mais cara e o refrigerador é 10% mais barato no supermercado E, podemos afirmar que, alternativa A, o ideal é comprar os eletrodomésticos nos lugares mais baratos e pagaria, aí no caso pelos dois, R$ 2.798. Alternativa B, a diferença de preços no supermercado C entre os dois eletrodomésticos é R$ 173. Alternativa C, a diferença entre os preços da TV nos dois supermercados é R$ 172. Alternativa D, em qualquer um dos dois supermercados, a TV é mais cara que o refrigerador. E a alternativa E, a diferença entre os preços do refrigerador nos dois supermercados é R$ 125. Para eu resolver esse problema, nós vamos aí utilizar o sistema de equações. Nós vamos montar um sistema envolvendo todo o enunciado do problema e resolvê-lo. Seja x o preço da TV e y o preço do refrigerador no supermercado C. Do enunciado, então, temos. Então, montando o sistema. Então, no supermercado C, em primeiro lugar, ó, x, que é o preço da TV, mais y, que é do refrigerador, é igual a 2.970. Depois, para o supermercado E, 1,1x mais 0,9y é igual a 2.923. Por que apareceu aquele 1,1 e aquele 0,9 na segunda equação do sistema? É porque, como ele disse no enunciado, você tinha no supermercado E 10% mais caro no preço da TV. Então, você tem que adicionar esses 10%. Então, o que você faz? Você pega o X, que é o preço do primeiro supermercado, soma mais 10%, 10% é 0,1 de X. E essa soma, então, dá 1,1x. No caso do refrigerador, o contrário. Você pega o preço dele Y menos 10%, que é 0,1y, então você tem aquele 0,9y. Então, voltando no sistema, x mais y igual a 2.970, e a segunda equação, 1,1x mais 0,9y igual a 2.923. Para a gente poder resolver esse sistema, nós vamos fazer, então, a eliminação do y. Então, para eliminar esse y,
Multiplicando a primeira equação por menos 0,9 e somando esse resultado à segunda, vem. Então aí a gente já preparou todas as contas e o resultado que a gente obtém é esse ali, ó, 0,2x igual 250. Passando aquele 0,2 dividindo no 250, teremos, portanto, x igual 1.250. Esse x igual 1.250, então, refere-se ao preço da TV no supermercado C. Para calcular agora o preço do refrigerador, então, substituindo na primeira equação, temos a primeira, lembra, é aquela do x mais y igual a 2.970. Então, o x substituído, 1.250, mais o y igual a 2.970. Daí, subtraindo o 1.250 do 2.970, temos então o y igual a 1.720. Isso quer dizer então que o preço da TV ficou no supermercado C, 1.250, e do refrigerador, 1.720. Agora vamos responder a alternativa correta. Então colocamos ali, ó, analisando as alternativas, temos a letra A é a alternativa verdadeira. Por quê? Porque a TV mais barata custaria 1.250 no supermercado C. E o refrigerador mais barato custaria, no E, 0,9 multiplicado por 1.720, que daria, fazendo essa continha, R$ 1.548. Então, o total que eu pagaria pelo produto mais barato seria 1.250 mais 1.548, dando o total de 2.798. Então, a alternativa correta dessa questão, letra A. Então, agora vamos falar sobre a geometria analítica. Apesar dela ser um assunto assim bastante amplo, nós escolhemos aí um tópico aí para mexer com a analítica, e é um tópico bom, porque ele tem uma certa aplicação prática. Vamos então a um problema. Para calcular a área de um terreno, um topógrafo pode utilizar o cálculo de área da geometria analítica. Assim sendo, estabelecendo o sistema cartesiano ortogonal, fez a medição de um terreno como representado na figura a seguir. Então aí está desenhado o terreno, ele tem frente com a rua A, no outro lado frente com a rua B, e as medidas marcadas em metros, como mostra o gráfico. Para calcularmos a área do terreno representado no gráfico, podemos fazê-lo pelo cálculo. Esse cálculo que nós vamos utilizar ali, que eu chamo ali de delta, né? Delta igual, é um cálculo que você usa para calcular a área de polígonos convexos. Então a gente vai montar esse delta é montado em duas linhas, ele tem várias colunas conforme a quantidade de pontos, e a gente vai iniciar pelo ponto da origem, pelo ponto 00. E aí nós vamos orientar o sentido anti-horário no gráfico e ir marcando vértice por vértice da figura dada naquele gráfico. Então vamos ao delta. Então o delta é igual, então o primeiro vértice é o vértice 00, segundo vértice é o vértice 100, 0, terceiro vértice é o vértice 120, 10, quarto vértice 120, 20, quinto vértice 90, 50, sexto vértice 50, 50, o último vértice 0,40 e, como no cálculo do delta, o primeiro é repetido de novo, 0, 0. Você vê, nesse cálculo, na montagem desse delta, a gente dá todo o sentido anti-horário, circulando toda a figura. Começou do 0, 0, circula toda ela até voltar novamente no 0, 0. Aí o cálculo dele, a gente faz pelo cálculo normal de um determinante, né? Multiplica as diagonais, uma por uma, tanto a principal quanto a secundária. A principal somamos uma a uma e a secundária subtraímos uma a uma. Então vamos ao cálculo dele agora. Então no primeiro cálculo temos ali 0 vezes 0, a primeira diagonal, dando o resultado 0. No segundo cálculo, 100 vezes 10,
dando o resultado 1.000. Então ficou 0 mais 1.000 mais, agora terceiro, 120 vezes 20, 2.400, mais 120 vezes 50, 6.000, mais 90 vezes 50, 4.500, mais 50 vezes 40, 2.000. E última, mais 0 vezes 0, igual a 0. Nessa primeira leva, a gente calculou diagonal por diagonal, chamada diagonal principal. Agora vamos para o cálculo da secundária. Agora, cada uma delas, vamos subtrair. Vamos a ele, então. Então, começando a primeira, 100 vezes 0, menos o 0. A segunda, 120 vezes 0, menos 0 outra vez. A terceira, 120 vezes 10, menos 1.200. A quarta, 90 vezes 20, menos 1.800. A quinta, 50 vezes 50, menos 2.500. A sexta, 0 vezes 50, 0. E a última, 0 vezes 40, 0. Calculando esse total geral, temos a resposta 10.400. Agora, no caso do cálculo da área em si, em geometria analítica, a fórmula, inclusive, a geometria analítica tem uma vantagem, né, sobre a geometria plana, porque geometria plana, cada figura você tem que fazer um cálculo de área, né? E no caso da analítica, não. Todo e qualquer polígono convexo, nesse esquema do nosso delta ali, podemos fazê-lo sempre usando a área, que eu vou chamar de letra S. A área é dada por S igual 1/2 do módulo, aquelas duas barrinhas, né, módulo do delta. Fazendo a substituição do delta, temos ali, ó, que implica a área S igual 1/2 vezes módulo, e ali substituímos o valor que a gente calculou, né, 10.400. Módulo de 10.400 é 10.400, metade dele, temos ali o resultado, área S igual 5.200. Portanto, a resposta correta desse problema é a alternativa D, 5.200 metros quadrados. Você vê, esse problema eu considero um problema importante, mesmo em termos práticos, né? Porque para cálculo de grandes áreas, a gente pode utilizar essa forma de calcular que a gente mostrou neste exercício. Agora, no caso da geometria analítica, para um exame vestibular, eu considero que você estude bem toda a parte que envolve retas, né, retas paralelas, retas perpendiculares, saiba bem utilizar o coeficiente angular de uma reta e também na parte de circunferência, cálculo de centro, cálculo de raio, né? Você saiba fazer, muito importante também, distância de ponto a reta, que dá para usar envolvendo reta com circunferência. No caso anterior, que nós fizemos aquele problema de sistemas, problema de sistema hoje em dia que está aparecendo bastante, são problemas que envolvem sistemas onde você tem sistemas com 3 incógnitas e 2 equações, que são sistemas, de um modo geral, com infinitas soluções, e aí, quando o problema vai para a vida prática, esses problemas acabam dando algumas soluções apenas. Às vezes uma, às vezes 2, às vezes 6 soluções, algumas. Então, são problemas que a gente merece mesmo parar, sentar um pouquinho e refletir e fazer alguns exercícios.